Solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, para que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Ivarista, primeira presidência, presente. Vereador Cláudio Miaki. Ela estava ali. Olha lá, está nada aí. Vereador Clodoaldo de Moraes, primeira secretaria. Vereador Diegão. Vereador Benedito Taubaté Guimarães, presente. Paulino, o chapéu não pode. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan. Presente. Presente. Vereador Maurinho Spachante, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Périx Bauab, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador Caio Cunha, presente. 14 dos senhores vereadores presentes. 14 dos senhores vereadores encontros presentes. Há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis independentes de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Secretaria de Segurança Pública, Assessoria Especial Parlamentar, comunica o recebimento de propositura de membro da edilidade e encaminha informações quanto ao assunto, tema do referido trabalho. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino, Região Mogi das Cruzes, encaminha resposta à moção número 23/2017, de autoria do membro da edilidade. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Desenvolvimento Social, Chefia de Gabinete, comunica o recebimento da moção 74/2017, de autoria dos vereadores Edson Santos e Antônio Lino, e agradece os aplausos e congratulações manifestado por essa edilidade. À disposição dos senhores vereadores. CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Limitada envia agradecimentos aos aplausos e congratulações manifestados por essa edilidade pelos investimentos realizados no transporte público do município. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao vereador Clodoaldo que consignar a presença do vereador Iduígues Ferreira Martins. Consignada a presença. Fernanda Moreno. Consignada a presença do vereador Iduígues Ferreira Martins e a vereadora Fernanda Moreno. Papéis dependentes de deliberação. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença dos vereadores Jean Lopes, Diegão, Chico Bezerra. Consignada a presença dos vereadores Jean Lopes, vereador Diegão e vereador Chico Bezerra.
Projeto de Lei Complementar número 05/2017, que dispõe sobre a implantação do programa Imóvel Sustentável no âmbito do município de Mogi das Cruzes e da outra providência. De autoria do vereador Caio Cunha, vereador PV. Coloco, consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei complementar número 5/2017. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Caio Cunha. Presidente, eu venho representar esse projeto, que não deu tempo de ser votado no mandato passado. Ele trata, na verdade, de um tema que nunca deixa de ser atual, que é a questão de melhorias para o meio ambiente a partir de uma movimentação criativa e sustentável vindo da própria sociedade. Para alguns, chamam em outras cidades de IPTU verde, mas esse tem umas características um pouco diferenciadas, né? À medida que o munícipe ele começa a construir de uma forma ecologicamente correta, ele começa a ter descontos no seu IPTU. Isso agora, segundo uma nova resolução lá de Brasília, a Câmara Municipal ela pode legislar sobre isso, inclusive na própria justificativa está explicando muito bem isso. Então, o projeto está apresentado e eu creio que vai ser muito bem apreciado, né, pelos pares, porque quem ganha é o munícipe, quem ganha é a cidade. Obrigado, presidente. Vereador Caio. Continua a discussão. Não havendo mais manifestações, nem contrário, nem a favor, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes da Casa. Solicita o primeiro secretário consignar a presença do vereador Pedro Comura. Consignada a presença do vereador Pedro Idec Comura. Justificativa ao projeto de lei número 62/2017. Eglégio plenário. A proposta legislativa que submetemos aos nobres vereadores tem como fim declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação Átrio, pessoa jurídica de direito privado, sociedade civil de fins não lucrativos, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com sede na estrada Rio Grande, número 20, bairro Rio Grande, e na cidade de Mogi das Cruzes. O Centro de Recuperação Átrio tem como objetivo promover a assistência social, realizar projetos na recuperação de pessoas submetidas à dependência química, promover os valores morais, religiosos, culturais, educacionais, esportivos e assistenciais, atuando e desenvolvendo ações socioeducativas e assistenciais junto à comunidade, em especial a pessoa submetida à situação de dependência química. A justificativa do projeto de lei completam também os documentos exigidos por lei número 5.238. O trabalho desenvolvido pelo Centro de Recuperação Átrio, com sede em nossa cidade há mais de 2 anos, se estende também em outras comunidades em nossa cidade, como entrega de kits de Páscoa distribuídos da Chácara dos Baianos, Parque São Martim, Santo Ângelo, aulas e música, palestra sobre meio ambiente e coleta seletiva e plantio de hortaliças, conforme se depreende do relatório da atividade e das fotos que acompanham o presente projeto de lei. Portanto, são essas razões que nos levam a apresentar o presente projeto de lei que concede o Centro de Recuperação Átrio a declaração de utilidade pública, na certeza de que o mesmo merecerá o beneplácito desse plenário. Plenário, vereador Luiz Beraldo Miranda, 26 de maio de 2017, de autoria do vereador Chico Bezerra.
Coloco, consulta plenário se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 62/2017, que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Atri, de autoria do vereador Chico Bezerra. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes da Casa. Projeto de lei número 63/2017, Pleno plenário, presente projeto que ora colocamos a apreciação dos nobres e pares, tem por finalidade alterar o artigo 1 da Lei Municipal 5.503, de 25 de junho de 2003, que oficializa e insere no calendário turístico das festividades do município os eventos comemorados anualmente na comunidade Santo Alberto, paróquia São Bento do Paratei. Isso posto, essas são as razões pelas quais apresentamos a presente projeto de lei, na certeza de que o mesmo merecerá o beneplácito do plenário dessa Casa. Plenário do Dr. Luiz Beraldo Miranda, 12 de junho de 2017, vereador Marcos Furlan, vereador DEM. Coloco em consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei número 63/2017, de autoria do vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminha as comissões permanentes da Casa e a assessoria jurídica. Justificativa ao projeto de decreto legislativo número 14/2017. Egrégio plenário. Visa o presente propósito legislativa outorgar o título de cidadão mogiano ao ilustre pároco Francisco Deragil de Souza, em reconhecimento pelos relevantes trabalhos de ordem humanitária e social realizados na paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Roque, localizado no distrito de Brás Cubas. Doutos pares, essas são as razões que norteiam o presente trabalho legislativo, que visa outorgar o título honorífico de cidadão mogiano ao ilustre pároco Francisco Deragil de Souza e de forma reflexa homenagear toda a população do distrito de Brás Cubas e região que integra a paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque e que, por certo, merecerá o beneplácito desse Poder Legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 28 de abril de 2017, de autoria do vereador Antônio Lino. Senhor presidente, vou conseguir a minha presença, por gentileza? Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Emerson Rom. Consignada a presença do vereador Emerson Rom. Consulta plenário se considera objeto de deliberação projeto de decreto legislativo número 14/2017, que dispõe sobre o outorga do título de cidadão mogiano pároco Francisco Deragil de Souza, ou Derágio, de autoria do vereador Antônio Lino da Silva, PSD. Não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Cláudio Kimiak. Consignada a presença do vereador Cláudio Miak. Justificativa ao projeto de resolução número 12/2017. Egrégio plenário, a presente proposta legislativa tem por objetivo incluir o artigo 144A no regimento interno dessa Casa, se faz necessário para a inclusão do requerimento de informações do vereador, sem necessidade de aprovação do plenário. Projeto de resolução dispõe sobre a inclusão do artigo 144A do regimento interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e da outras providências. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 13 de junho de 2017, de autoria do vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana. Consulta plenário. Se considera objeto de deliberação projeto de resolução número 12/2017, que dispõe sobre a inclusão do artigo 144 no regimento interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e da outras providências.
de autoria do vereador Jorge Rodrigo Valverde. Está em discussão. Presidente, eu peço a leitura da modificação, por gentileza. Solicito ao meu secretário que faça a leitura do... Projeto de resolução número 12/2017 dispõe sobre a inclusão do artigo 144A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e da outras providências. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes resolve, artigo 1º, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes inclui a seguinte redação, artigo 144A. Qualquer vereador, vereadores ou bancada poderá solicitar requerimentos de acesso a informações aos órgãos públicos. Artigo 2. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário do vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 13 de junho de 2017, vereador Rodrigo Valverde. Não havendo outras manifestações contrárias, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes Presidente, pertinentes. só para fazer um comentário, Com a palavra o vereador Antônio Lino. a matéria que o vereador Valverde está colocando em discussão com os colegas vereadores, eu estou só ponderando aqui, da forma que ele está fazendo, nós estamos perdendo mais um benefício. Hoje nós podemos fazer por requerimento e podemos fazer por ofício. Ele quer, da forma que ele está fazendo, ele quer tirar o requerimento do plenário da casa. Eu acho que nós vamos perder uma ferramenta a mais que nós temos nessa casa. Já temos tão pouca. E com mais esse benefício que ele está querendo tirar dos colegas vereadores, nós perdemos a força até de fazer um questionamento ao Executivo pelo colegiado de todos os vereadores. Da forma que ele está fazendo pelo partido ou por outro setor. Eu, de antemão, já vou dizendo, pode deliberar, mas no futuro, na votação principal, eu sou contra. Vereador Lino, deixa a presidência explicar. A presidência, inclusive, já está constituindo uma comissão de estudo do regimento, então qualquer alteração, ela será discutida por esta comissão. Não é alteração, na verdade, nós temos algumas questões que são omissas no regimento, mas está sendo só considerado objeto de deliberação, essa discussão será continuada aqui na casa. Discussão, senhor presidente. O vereador não está mais em discussão, já foi. É que já tinha. Falou em questão de ordem, vereador. E já passou o momento da discussão que já foi encaminhado para as comissões. Requerimento número 115/2017. Senhores vereadores, presidente, requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e com fundamento no artigo 153, parágrafo 1º da resolução número 05/2001 e suas alterações, a retirada para reestudo do projeto de lei número 052/2017 de minha autoria, que dispõe sobre a criação do sistema de padrões abertos em transporte e da outras providências. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 12 de junho de 2017, de autoria vereador Caio Cunha. Coloco em discussão requerimento número 115/2017, de autoria do vereador Caio Cunha. PV. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 116/2017. Requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada na data de 7 de junho de 2017. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 8 de junho de 2017, de autoria vereador Cuco Pereira. Coloco em discussão o requerimento número 116/2017, de autoria do vereador José Antônio Cuco Pereira. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 117/2017. Colégio plenário, requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colégio plenário, seja considerada justificada a minha falta nas sessões ordinárias, realizadas no dia 6 e 7 de junho, em seu horário regimental. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, em 9 de junho de 2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido Moraes, vereador PR. Coloco em discussão o requerimento no 117/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 118/2017, colhendo plenário, com o objetivo de parabenizar
o capitão da Polícia Militar Joel de Jesus Júnior, pela ação realizada no dia 6 de junho deste ano, para deter o suspeito de atacar uma funcionária pública, a rua Geraldo Magela Campos, no Jardim Paraíso dessa cidade, é que requeiro à mesa, obedecidas formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a inserção na ata da presente sessão ordinária, votos de aplausos e congratulações ao capitão Joel de Jesus Júnior, Polícia Militar do Estado de São Paulo, e que sejam oficializados a imprensa, o senhor prefeito municipal e o comandante Ari Kamiyama, da 17ª Companhia de Polícia Militar, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 8 de junho de 2017, de autoria dos senhores vereadores Marcos Furlan e Farofa. Antes de colocar em discussão, queria solicitar à vereadora Fernanda Moreno que pudesse ocupar a segunda secretaria, por gentileza. Coloco em discussão requerimento número 118/2017, de autoria do vereador Marcos Furlan, do vereador Francimário Vieira, Farofa. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Furlan. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, imprensa, público presente, os nossos telespectadores aí da TV Câmara. Esse requerimento foi feito a 4 mãos, por mim e pelo vereador Farofa, parabenizando uma pessoa que está aqui hoje no plenário, o capitão Joel. Nós falamos muito em segurança, senhor presidente, né? Principalmente no começo desse ano. Tivemos aí muitas ações nesse sentido, em chamar atenção na questão de segurança, que não é uma autonomia aqui do município, sim do governo do Estado. Mas nós, vereadores, como representantes do povo, nós fazemos questão de também extrapolar um pouquinho os limites aí do município e conseguir trazer mais segurança ou benefício ao nosso município. E o capitão Joel, né, ele estava a paisana ali no Jardim Paraíso. Hoje a gente tem aqui a presidente da associação, a doutora Isa, do Jardim do Paraíso, e ele soube, né, de um possível caso de estupro ali no bairro, um elemento atacando uma funcionária pública, e por pouco ele não chegou às vias da conjunção carnal. E por motivos alheios, ele saiu correndo. O capitão Joel, com toda a sua experiência, mesmo fora de horário de trabalho, a paisana, conseguiu capturar esse elemento, fazendo com que ele fosse preso, mobilizando aqui a nossa polícia, e a pessoa fosse presa. Né, nós ficamos muito felizes, né, por ações como essa, por ações que a gente possa, tenha homens públicos, homens aí da corporação, que mesmo fora do horário de trabalho conseguem se doar, né, tendo sua família, tendo todas as pessoas próximas ali na região. Ele conseguiu se doar, correr atrás, imobilizar a pessoa esse bandido, essa pessoa que cometeu esse crime tão perigoso, tão pernicioso aí a nossa cidadã, que quase sofreu esse estupro. Então, gente, aqui, capitão, você que está com toda a família, né, a esposa Andressa, o filho Caio, que está todo uniformizado aí da polícia, muito bonitinho, o Lucas, e também os vizinhos, a Deise, o Regis, o Manuel, o Heitor. A gente fica muito feliz, a casa toda, eu tenho certeza que vai ser aprovado, não preciso nem falar isso, a gente sabe da sua doação, do seu empenho e do que você pode trazer para a nossa cidade e para a nossa segurança pública, mesmo fora do horário do serviço. A gente agradece, muito obrigado. Eu tenho certeza que a pessoa que sofreu esse abuso, ela está muito agradecida, porque você tirou uma pessoa do mal aí das nossas ruas. Parabéns, eu acho que era isso que eu tinha que falar. Vereador Farofa, se quiser colocar aí uma parte, ou quiser falar em explicação, lógico, né? Foi um requerimento feito a 4 mãos, mas com certeza todos os vereadores aqui acompanharão e parabenizarão sua presença aqui na nossa casa de hoje. Muito obrigado.
Continua a discussão. Eu te peço a palavra, Com a palavra, vereador Farofa. Senhor presidente, sou morador ali também do Jardim do Paraíso também, conheço o capitão Joel, muitos anos, meu amigo. O capitão Joel foi comandante da Força Tática aqui na cidade de Mogi, fez um excelente trabalho, sou conhecedor disso. Graças a Deus tenho essa amizade de muito tempo, quero parabenizar. E também, senhor presidente, interessante, eu cheguei no momento ali que o capitão já estava com o indivíduo preso também, aconteceu também, essa menina lá também, ela é sobrinha da minha esposa, quero aqui te parabenizar. Falar para você que você pode contar com a Câmara Municipal, viu, Isa? Estamos à disposição aqui dos moradores do Jardim do Paraíso e foi brilhante o teu trabalho, viu, capitão? Conheço o teu trabalho, sei que hoje você está em Guarulhos, fez muita falta à nossa cidade, mas pode ter certeza que o povo de Mogi tem essa gratidão com a sua pessoa. Muito obrigado, viu? Continua a discussão. Discussão, senhor presidente. Em discussão, com a palavra, o vereador Rodrigo Valverde. Quero parabenizar o capitão Joel pelo ato heróico, fundamental, né, que sem dúvida alguma evitou um trauma na vida de uma pessoa e colaborou para uma sociedade mais justa. Mas eu queria destacar aqui, senhor presidente, que a paz que nós estamos vivendo nesse plenário hoje não é graças ao capitão Joel, e sim ao outro militar aqui presente, que até queria que a Câmara desse um close lá, a TV Câmara mostrasse o outro militar que está garantindo nossa segurança aqui hoje, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Périx Bauar. Eu quero cumprimentar o Marcos Furlan, o Farofa, por essa moção de aplauso. Eu quero cumprimentar o capitão, parabéns. Nós sabemos do trabalho dos policiais, do trabalho da Polícia Militar. Eles se doam mesmo e nós temos realmente que agradecer e aplaudir o trabalho de vocês. Parabéns. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento, continue como estão. Está aprovado. Antes de dar continuidade, eu quero cumprimentar o capitão PM Joel de Jesus Júnior, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo requerimento de votos de aplausos do vereador Marcos Furlan. Parabenizar também o vereador Marcos Furlan. A presidência sente-se honrada com a presença do senhor aqui na nossa Casa de Leis. Para a declaração de voto, senhor presidente. Só um instante, eu já concedo, só concluir aqui, vereador Mauro. Também cumprimentar a senhora Andresa Aguiar de Jesus, que é a esposa do capitão PM, que abre mão do marido para que possa proteger a sociedade, né? Caio de Aguiar Jesus e Lucas Aguiar de Jesus, que são os filhos do capitão. Também já foi. E também a Deise Kelly Carvalho Guimarães Rodrigues Santos, também Regis Rodrigues Santos, que são vizinhos do capitão. Então sejam todos muito bem-vindos. É para essa casa uma honra recebê-los aqui. Para a declaração de voto, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria aqui, em nome do PMDB, em nome do Partido Movimento Democrático Brasileiro, também parabenizar o vereador Furlan, o vereador Farofa, pela iniciativa, mas principalmente mostrar o nosso respeito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e aqui em especial hoje o capitão Joel, dizer o carinho com a sociedade enxerga essa instituição. Sabemos da seriedade, das dificuldades, muitas vezes aqui nesse plenário a gente discute não a qualidade e a bravura dos homens. Muitas vezes a gente discute aqui a falta de estrutura que muitas vezes o governo deixa de oferecer a esses valorosos soldados, esses valorosos oficiais que dedicam e expõem as suas vidas todos os dias em prol do bem comum da sociedade. A aprovação desse requerimento hoje é muito pouco perto do carinho e do respeito que a sociedade mogiana tem com vocês. Então, sinta hoje mais do que uma aprovação, do que um documento, uma formalidade, uma honraria. Sinta o nosso respeito da sociedade mogiana pelo trabalho que vocês desenvolvem. Que sirva como estímulo, apesar de todas as dificuldades de infraestrutura, para continuar essa tarefa brilhante que vocês desempenham. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Mauro Araújo, que acabou de nos falar. Consignada a presença do vereador Mauro Araújo. Requerimento número 120/2017, colhendo plenário.
Encontra-se em vigência nesse município a Lei número 7.222, de 3 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes. Doutor Cláudio. Eu já fiz. Para fomento aos programas, projetos e territórios culturais no âmbito do município de Mogi das Cruzes e da outras providências. Sendo assim, diante do exposto, requeremos à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal Marcos Vinícius de Almeida Melo, no sentido de que sejam convidados o senhor Matheus Sartori, secretário municipal de Cultura, o senhor Aurílio Sérgio Costa Caiado, secretário municipal de Finanças, e a senhora doutora Dalciane Felizardo, secretário municipal de Assuntos Jurídicos, para que compareçam na sala de reuniões doutor Sérgio Nogueira, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, no dia 22 de junho de 2017, quinta-feira, às 16 horas, para uma reunião pública com a finalidade de prestar explicações cabíveis relativas ao contexto da Lei número 7.222, de 3 de novembro de 2016, suas interpretações perante as secretarias municipais e como está sendo, na prática, seu funcionamento. Plenário, doutor Luiz Beraldo Miranda, 13 de junho de 2017, de autoria dos senhores vereadores Mauro Araújo e vereador Pedro Comura. Coloco em discussão o requerimento número 120/2017, de autoria dos vereadores Mauro Araújo e Pedro Comura. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Discussão com a palavra o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nós já discutimos isso aqui em plenário algumas vezes e hoje pela manhã eu e o vereador Pedro Comura estávamos conversando, senhor presidente, da dificuldade, infelizmente, que algumas pessoas que estão fazendo cultura em nosso município, incentivando a cultura no município, com projetos aprovados, estão nessa captação e sobre, infelizmente, as interpretações variadas que o poder público, a administração municipal vem tendo no dia a dia a respeito dessa legislação. Nós combinamos, já conversamos, já avisei o prefeito municipal, principalmente o vereador Pedro Comura, de trazer aqui, convidar o secretário, senhor presidente, para que a gente possa fazer uma explanação. A gente entende, senhor presidente, que mais do que a conquista da lei, a gente precisa definir, não é só aprovar projeto, nós precisamos criar condições que a lei seja aplicada. E é essa a dificuldade hoje. Nós temos uma legislação, temos projetos aprovados, mas não conseguimos aplicar esses projetos. Então, senhor presidente, a gente fez por bem um convite para que o secretário, a gente possa juntar as três pastas envolvidas diretamente, a pasta da Finanças, a pasta da Cultura e o jurídico da Prefeitura, estejam aqui na casa, senhor presidente, para um bate-papo, na sala Nogueira, com os vereadores, para que a gente possa sanar essas dúvidas de interpretação que existe a respeito dessa lei. Não pode, senhor presidente, as pessoas com tanta dificuldade para aprovar um projeto, depois sai com o pires na mão, atrás dos empresários da cidade, pedindo incentivo. Consegue convencer os empresários e depois não consegue receber o dinheiro dos impostos. Então, senhor presidente, acho que de bom tom, essa casa, mais uma vez, como compromisso, a Comissão de Educação e Cultura e a Comissão de Finanças se unem, senhor presidente. Quero convidar aqui todos os vereadores a participarem para dar esclarecimento para a população. Mostrar que as comissões permanentes têm responsabilidade, estão antenadas com os anseios da sociedade, senhor presidente. Então, eu peço o apoio dos nobres pares para que a gente possa aprovar esse requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Pedro Deco Comura. Senhor presidente, senhores vereadores, bem como disse o vereador Mauro Araújo, nós enfrentamos problemas aí com a questão da lei de incentivo à cultura. Vereador Jean, tem entidade que fez a captação 3 vezes já, né? Por quê? O ano passado, depois da aprovação da lei, ela fez a captação, mas a administração falava que
não poderia ser daquela forma, né? Porque o argumento é de que uma vez que o tributo entrou na caixa da prefeitura, não poderia a prefeitura repassar essa verba para a entidade executora do projeto. Aí, novamente, no início do ano, fizemos uma nova captação, só que também diz que a forma de captação está errada. Então, o que nós queremos, né, é que seja esclarecida essa questão. Primeiro, porque as entidades, né, são dezenas de projetos culturais aprovados, só que as entidades não conseguem efetivar a captação. Vereador Jean, o pessoal faz a captação, mas não consegue fazer com que esse dinheiro entre na conta aberta pela entidade, né, para que possa tocar adiante seu projeto cultural. Então, nós queremos o modo, né, correto para se operar esse projeto cultural, a arrecadação. E nós sabemos, vereador Jean, que a partir do ano que vem, o ISS, né, não poderá mais ser utilizado. Por quê? Porque a lei estabelece que o mínimo de 2% de ISS. E na cidade de Mogi das Cruzes, o projeto fala que o ISS é 2%. Então, não poderia ser usado o ISS. Poderia, sim, ser utilizado as empresas que recolhem mais de 2%. Até de 3 para 2. Então, esse 1% poderia ser utilizado. Então, nós queremos, né, que nós possamos estar esclarecendo a todos, para que nem a entidade que vai captar os recursos perca o tempo e passe por um desgaste desnecessário, né? E também para que a prefeitura tenha uma regulamentação bem efetiva de como captar esses recursos. Por exemplo, hoje, para aproveitar o incentivo pelo IPTU, ele tem que, a entidade, né, a empresa que quer colaborar, vereador Jean, ele tem que recolher nessa conta da entidade para gozar de um desconto no ano seguinte. Então, nós precisamos criar uma fórmula para que ele possa estar batendo no IPTU do ano corrente. Então, nós precisamos encontrar uma fórmula para que as empresas possam estar contribuindo com os projetos sociais. Vereador Jean, por favor. Vereador Pedro Comuro, vereador Mauro Araújo. Oportuníssima a discussão desse requerimento. Acho importante a população, sobretudo a comunidade artística da cidade, terem mais clareza, que é o que está em tela a discussão desse requerimento. Tornar claro a interpretação da lei que foi aprovada por esta casa, né? E, inclusive, aliás, uma lei de iniciativa do Executivo, tá certo? Eu parabenizo por essa iniciativa, mas nós temos um modelo, vereador Pedro Comura, que é muito fácil e um modelo que acontece no estado de São Paulo. Tem a lei de incentivo à cultura e também tem a lei de incentivo ao esporte. O modelo que a gente pode utilizar, o mesmo modelo, vereador Mauro, que acontece no estado de São Paulo. É questão de regulamentação ali, é coisa simples, de sistema, de tornar público. Até porque já tem parecer, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado, falando sobre essa questão. Eles fizeram consulta ao Tribunal de Contas. Então, a ideia tem que tentar adequar, por exemplo, ao modelo do Estado. Aí vai se tornar cristalino e, realmente, Vossa Excelência tem razão. Não vai causar nenhum constrangimento para a empresa ou perda de tempo ao captar recursos, porque não é fácil, né? Às vezes a empresa quer associar o seu nome, a sua marca, uma determinada companhia de teatro, ou uma determinada, por exemplo, uma festa cultural como a Akimatsuri, que é uma excelente festa que acontece anualmente aqui na nossa cidade. E que, se tiver um incentivo, ela pode ser mais ampliada, né? Agora, é oportuno, a minha fala é assim,
só coloco como sugestão que eles criem o mesmo modelo que o Estado fez e que tanto para a lei do esporte, bem como para a lei da cultura. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Vereador Cuco Pereira. Permite, vereador Pedro. Eu estava até conversando, trocando ideia com o vereador Mauro Araújo. Eu acho que quando vem um projeto dessa envergadura para a Câmara Municipal, nós temos que estudar mais a miúde o que realmente vai beneficiar e de que forma vai beneficiar. Se a Prefeitura manda para cá simplesmente dizendo que vai ter um desconto sobre IPTU, sobre ISS, de que forma vai ter esse desconto? Como vai ser procedido todo esse processo? Né? Porque a Câmara aprova. Agora, não sabemos como vamos aplicar, nós deveríamos já ter sabido. Então, eu acho que esses processos caindo aqui na Câmara, nós temos que convocar secretários, seja lá quem for, para que traga para nós os estudos e a maneira, tá? Porque muitas vezes, na base, nós já podemos fazer as devidas modificações. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma modificação na lei que vai prejudicar todo esse pessoal. Por que eles não estão encontrando o caminho? Por causa das dificuldades. Alguma coisa está barrando lá na Prefeitura. Tá certo? Que não, por aqui não pode, porque aqui a lei não permite. Então, esses estudos nós temos que fazer nesta casa antecipadamente. Não importa, se o prefeito pediu urgência, vamos pedir a ele que tire o requerimento de urgência para que a Câmara tenha realmente, através das suas comissões, sabedora de tudo aquilo que realmente a Prefeitura vai exigir. Imposto de renda é outra coisa difícil. Né? Podemos hoje fazer uma doação e descontar do imposto de renda. Só que é a coisa mais difícil, na hora que tem que trabalhar com essa máquina, justamente numa época que temos que entregar a declaração, é o mesmo problema. Então não é só em Mogi das Cruzes. Né? Lá no governo federal também, da forma com que os técnicos procedem, se acaba não doando para ninguém. Né? Porque senão você vai ter apenas que antecipar uma doação para receber a diminuição do seu imposto a pagar 365 dias depois, ou mais, né? Se for em janeiro, vai dar quase que 1 ano e meio para poder deduzir. Então, acho que esse estudo é essencial, é primordial, para que todos nós saibamos os mecanismos que a Prefeitura vai exigir das pessoas que vão se beneficiar antes de ser aprovada a lei. Se não tivermos de acordo, fazemos as devidas modificações com antecedência. Muito obrigado. Sim, eu acho que é por aí mesmo, vereador Cuco, porque imaginemos, né, uma empresa multinacional que quer contribuir com a festa do Divino, por exemplo. Ela tem que antecipar o imposto do ano que vem para ele ter crédito no ano que vem. Jamais uma empresa de grande porte vai fazer essa doação. Vereador Otto, por favor. Obrigado. Queria dar o parabéns aí por esse requerimento aí de Vossa Excelência e do Mauro Araújo, do vereador, e dizer que a cultura precisa realmente de incentivo e que a gente possa ajudar, mas a gente faz uma lei que não consegue ser usada, fica complicado. Então o requerimento é muito válido, eu apoio, e também lembrar para a população e lembrar para a gente que houve um veto agora do ISS e que são 5 mil municípios que vão começar a receber o ISS dos leasings, né, mercantil, e também dos cartões de crédito. Então é um dinheiro que vai entrar na nossa cidade, que não estava previsto e que pode ser muito bem usado para isso por grandes empresas, né? São empresas de cartão de crédito que vão começar a ter que jogar o dinheiro do ISS na nossa cidade. E os leasings, né, que são feitos na cidade, também vão vir para a cidade. Então é uma verba a mais e que a gente precisa esclarecer como é que a cultura, o pessoal da cultura, os artistas da cidade possam recebê-las. E eu gostaria de estar no dia presente para ver como é que a Prefeitura vai nos ajudar. Vereador, para concluir, que o tempo da excelência está esgotado. Eu acho que não está difícil para a gente solucionar. É questão de sistematizar, né, o modo de cobrança desse imposto aí. Eu acho que sentando e a gente consegue chegar num denominador comum. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Requerimento número 119/2017. Eglégio plenário. A IDP Bandeirantes teve uma iniciativa muito importante e digna de aplausos, de distribuição entre seus clientes de Mogi das Cruzes e região de mais de 2.000 kits com sementes de crotalária. Diante disso, requer a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais, e ouvido o eglégio plenário, a consignação na ata de trabalhos da presente sessão ordinária de votos de aplausos e congratulações para a IDP Bandeirantes. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 9 de junho de 2017, de autoria, vereador pastor Carlos Evaristo da Silva. Coloco em discussão o requerimento número 119/2017, de autoria do vereador, Carlos Evaristo da Silva. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção número 40/2017. Eglégio plenário. Considerando que os trabalhadores da empresa Multiverde Papéis Especiais Limitada respeitam, mas não concordam com a decisão do juiz da 32ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, nos autos do processo número 0011079-74.217, 2017.8.26.0100, que determina o bloqueio de 80% dos créditos da Multiverde em favor da empresa Internacional Paper, autora da ação de cobrança movida contra a Multiforma. Considerando que a decisão, além de parar as atividades na produção da fábrica, impacta diretamente nos direitos dos trabalhadores e nos empregados, diretos e indiretos, e também aposentados, que têm seu plano de saúde custeado pela empresa, promovendo um impacto na vida de mais de 1.000 pessoas. Considerando que eventual fechamento da empresa afetará também o município de Mogi das Cruzes na arrecadação de impostos e geração de empregos, e diante da importância e relevância do assunto, é que apresentamos o apoio à causa aqui destacada, e assim, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, uma vez apresentado claramente os motivos e razões da presente propositura, como forma de sensibilizar e apelar para o excelentíssimo senhor juiz da 32ª Vara Civil do Fórum de São Paulo, que reforme sua decisão em favor dos empregados, aposentados da empresa Multiverde e seus familiares. Finalmente, que o deliberado por esta Casa Legislativa seja cientificada a ilustre autoridade ora nominada. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 13 de junho de 2017, de autoria do vereador Iduígues Ferreira Martins. Coloco em discussão moção número 40/2017, de autoria do vereador Iduígues Ferreira Martins. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão com a palavra, o vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa que nos acompanha, população aqui presente. Senhor presidente, hoje de manhã, os trabalhadores de uma empresa de papel localizada em nossa cidade fizeram um ato aqui no Fórum Trabalhista. Fomos recebidos pelo juiz trabalhista, Dr. Daniel, que, por sinal, nos recebeu muito bem. E qual era o intuito desse ato e o intuito dessa moção? Embora alguém possa achar que não tem nada a ver com o legislativo, geração de empregos, proteção das famílias que moram em nossa cidade, esse vereador entende que sim. E todos aqueles subscreveram e apoiaram essa moção para que ela regimentalmente pudesse estar apta a ir ao plenário. O que ocorre, senhor presidente? Uma das fábricas mais antigas de Mogi, a Multiverde Papéis, que era a antiga Papel Simão, depois virou Votorantim e agora é Multiverde. Tem cerca de 300 trabalhadores na Vila Industrial, um bairro bastante operário de nossa cidade. Por motivos de dívidas da antecessora dessa empresa, a Multiformas, ou seja, das pessoas que adquiriram a Multiverde, o juiz da Vara Civil de São Paulo resolveu determinar o arresto, ou seja, recolher todo o dinheiro da empresa mensalmente.
80%. Não sobra dinheiro para pagar salários, não sobra dinheiro para pagar plano de assistência médica, não sobra dinheiro para pagar energia nem impostos. A empresa vai fechar. Vai fechar. E o reflexo desse fechamento são milhares de pessoas que irão sofrer. 300 trabalhadores diretos, 300 aposentados que têm o seu plano de saúde custeado pela empresa, pelo Hospital Sepaco, trabalhadores indiretos, terceirizados, e a cidade, que deixa de arrecadar impostos, que perde postos de trabalho e que vai ter mais problema social. Então, esta moção, ela tem importância para os trabalhadores papeleiros que vieram aqui hoje de manhã. E eu disse que traria ao plenário da Câmara Municipal de Mogi esse assunto. Porque uma das nossas preocupações é o bem-estar das famílias, dos mogianos, das famílias dos trabalhadores que vivem em nossa cidade também. É claro que nós não vamos fechar os olhos para o mundo, mas aqui é a nossa prioridade. Portanto, a ideia é que essa moção aprovada pelo plenário chegue ao juiz, porque já existe lá uma ação para o desbloqueio desses recursos para a empresa não fechar. E se esse juiz, com mais esta moção de apelo, entender que o legislativo dessa cidade está preocupado com a geração de empregos e com o bem-estar dos mogianos, ajudará com certeza numa decisão favorável. Permite uma parte, vereador Duígues. Pois não, vereador Jean Lopes. Vereador Duígues, eu estive hoje pela manhã, também sensível à causa, estive lá na empresa, Vossa Excelência esteve presente, só que eu tive que sair antes. Conforme o presidente Bob estava me falando, parece que 80% dos recursos, segundo informações, foram arrestados, né? Está aqui na moção. Está sendo arrestado, não é isso? 80%, é isso mesmo? Dos valores? 80%. 80% dos valores. Todo o dinheiro mensal da empresa. Que recebe lá, ou seja, inviabiliza econômica e socialmente a empresa de qualquer fato. Então, na minha opinião, acho que muito bem elaborada essa moção, todos aqui assinaram, certamente, com certeza será aprovada. Mais um ato do Legislativo, dizendo, olha, a Câmara Municipal de Mogi está atenta, está preocupada com os trabalhadores dessa empresa, porque elas vão deixar de receber os seus salários, porque aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que no campo jurídico, dá para ser, os juízes estão aí para contrabalancear, tá certo? Então a Justiça tem lá a balança para que seja revisto, por exemplo, essa questão. Do jeito que está, vai deixar bancarrota a empresa aqui de Mogi. Parabéns por essa importante ação política. Muito obrigado, vereador Jean. Continuando, senhor presidente, então, nós daremos uma prova para o Poder Judiciário de que a Câmara Municipal de Mogi, ela quer gerar empregos, ela quer melhorar a qualidade de vida. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes não deseja, em hipótese alguma, retrocesso, perda de posse de trabalho e problema social que irá gerar com essa decisão. Então, essa moção, ela visa, de fato, apelar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário não mate uma empresa de nossa cidade e provoque desemprego. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Discussão, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Valverde. Eu também participei nessa manhã, presidente, com a mobilização de todos os trabalhadores da Multiverde. A primeira impressão que dá é que são problemas entre particulares. Mas quando a gente fala de 300 empregos num momento igual a esse que nós estamos vivendo, é um problema que acaba afetando todos nós. E com certeza absoluta, a discussão judicial entre dois particulares, um dos particulares que perdeu a causa, ele certamente não pensou nos trabalhadores e fez uma defesa individual, deixando de fazer algum pedido subsidiário, que caberia, porque é impossível alguém pagar uma conta deixando de lado o pagamento dos seus próprios funcionários. Todos nós sabemos que tem prioridades aos credores, e a primeira prioridade, com certeza absoluta, são os créditos trabalhistas. Então não tenho dúvida que está errada essa decisão lá da capital, do Poder Judiciário da capital,
mas que os empregos, os trabalhadores diretamente abalados são de nossa cidade. Vereador. Então, completamente pertinente essa moção, que eu encaminharei meu voto favorável. Permita-me aparteá-lo, vereador. Claro, nosso colega vereador Taubaté. Meu caro amigo São Paulino, de Quatro Costados. Senhor presidente, a moção do vereador Edwiges tem muita pertinência. O povo mogiano, mais do que nunca, deve estar acompanhando a sessão legislativa e está observando a preocupação desta casa com a geração de empregos. Para nós pouco importa que sejam do PT, para nós o que importa é a população mogiana desempregada, sobretudo. É óbvio que a moção em si, vereador Jean, não poderá integrar o processo diretamente. O juiz não pode acolhê-la, ele não pode decidir sobre ela. Mas tem fundamental importância para que o advogado possa fazer juntada, mostrando a preocupação da Câmara Municipal, mostrando a preocupação do povo mogiano para com os empregados. Portanto, vereador Edwiges, Vossa Excelência tem toda a razão e, mais do que nunca, está podendo sentir que nós estamos solidários a Vossa Excelência e aos empregos dos mogianos. Obrigado. Para concluir, então, senhor presidente, como bem falou nosso vereador Taubaté, que inclusive é oficial de justiça e sabe toda a importância que tem, o que não existe no processo não existe no mundo, Taubaté. Mas não tenho dúvida que essa casa, aprovando essa moção, certamente terá um peso jurídico fundamental para que se faça justiça e a gente resguarde aí a renda de 300 trabalhadores mogianos que acaba afetando toda a cidade. Obrigado, senhor presidente. Permite uma parte, vereador? Claro, claro. Obviamente, quem que é contra a classe trabalhadora? Ela que hoje está ressentindo da falta de emprego ainda neste país. Eu apenas achei, vereador Edwiges, a palavra reforme a sua decisão. Será que ele não pode interpretar como uma ingerência da Câmara Municipal? Em vez de falar que a decisão dele está trazendo malefícios a 300 e 400 funcionários de Mogi das Cruzes, apelar pelo alto bom senso, tá certo? No sentido de que realmente... Só para esclarecer o vereador Cuco, já existe um pedido de reconsideração da decisão. Se ele reconsiderar, ele vai reformar. Por parte da defesa. Ok. Eu só achei essa expressão um pouquinho forte, né? Ele vai falar que estão querendo agora, Poder Legislativo de Mogi, querendo ingerir aqui, né? Na Justiça do Trabalho, né? Deve ser? Civil, na Justiça Civil. Então, essa expressão que eu achei um pouquinho forte. O demais, obviamente, nós temos que lutar. Quantas e quantas vezes aqui nesta casa, né, grandes indústrias de Mogi das Cruzes estavam ameaçando sair da nossa cidade, por outros motivos, inclusive, a Câmara foi sempre ao lado dos trabalhadores. Lógico, não poderia ser o contrário. E agora estamos também com esses trabalhadores. Eles não têm nada a ver com a situação difícil porque vem passando o nosso país, né? E sendo demitidos, imagine como vai ficar a família desses trabalhadores. Agora, que o juiz interprete, né, da melhor forma possível e não venha mais causar problemas a esses nossos operários. Não, só para esclarecer, então, é fundamental a gente se atentar a todas as palavras do texto, mas se o juiz estiver convicto, vereador Cuco, infelizmente a moção pode estar perfeita, mais diplomática possível. A ideia é sensibilizá-lo e mostrar que existe uma preocupação local, que às vezes o juiz ali na letra fria da lei, ele não imagina o impacto da decisão dele. E talvez com tantas frentes, tantas ações, ele possa sensibilizar, e aí eu tenho certeza que essa palavra vai ser por menor. Obrigado, vereador Cuco. Peço a palavra, senhor presidente, em discussão. Com palavra em discussão, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, todos os vereadores aqui se manifestaram, e todos nós, claro, temos a preocupação com os trabalhadores, com a geração de emprego, principalmente nesse momento que o nosso país vive.
falar em fechar um posto de trabalho, a gente já quer gritar, a gente quer se manifestar. Falar em 300, 500, cria arrepio em todos nós, em todos nós. Mas acho, senhor presidente, não posso deixar de manifestar, porque todas as vezes que isso está sendo recorrente esse ano, aqui nesta casa, senhor presidente, a forma inadequada dessa casa de se manifestar. Eu fico imaginando, senhor presidente, o dia que a gente votar uma coisa aqui e um juiz mandar uma nota de repúdio dizendo se não dá para a gente refazer a nossa votação aqui em plenário. Como vai ser a reação de todos aqui? E a gente recebeu uma orientação do Ministério Público, vários vereadores aqui se manifestaram. Então, senhor presidente, acho sim, senhor presidente, que a gente tem que buscar todas as formas, como sociedade, como cidade, como representantes eleitos, senhor presidente. Mas tomar cuidado, a gente não conhece um processo na área civil. E, principalmente, senhor presidente, o que a gente prega que seria o fim da democracia, que é uma justiça que não seja independente, que seja uma justiça pautada pela opinião pública. Essa é a discussão que tem que ser feita. Quanto ao mérito, senhor presidente, quanto a essa decisão, eu posso achar ela absurda, mas eu não tenho processo, e pelo que me parece, e eu lembro dessas negociações, até porque meu irmão, na época, trabalhou na empresa quando ela trocou de donos, isso tem mais de 20 anos, isso é um processo que deve ter milhares e milhares de páginas a quais nós não temos acesso. O juiz deve, e aí vai da confiança da justiça. O que a gente pede, senhor presidente, é bom senso. Mas eu não precisaria deixar aqui, senhor presidente, de me manifestar, senhor presidente, essas questões de fazer o requerimento. E que poderia ser feito de forma individual, como ofício de qualquer uma pessoa do negócio, de pedir uma reforma de uma decisão. A meu ver, senhor presidente, essa é uma opinião muito própria minha, eu quero deixar isso bem claro. Vou até votar favorável, que Vossa Excelência me pediu isso, entendeu? Mas acho isso perigoso, senhor presidente, e acho que não seria a melhor forma. Obrigado. Só uma parte de questão de esclarecimento, vereador Mauro Araújo, por favor. Pois não. É importante esclarecer que não é uma moção de repúdio à decisão judicial, é uma moção de apelo para sensibilizar o juiz da ação que ele fez, com a força que ele tem, com a legitimidade que ele tem, o impacto social que se deu frente à renda dos trabalhadores. Então, a gente não está repudiando a decisão do juiz, a gente está apelando para ele ser mais sensível e encontrar outro caminho para receber esse crédito, presidente. Não sei se eu contribuí, vereador Mauro Araújo. Contribuo, vereador Rodrigo, e eu, assim, como Vossa Excelência, como operador do direito, entendeu? Acho que quando a gente se reforma a decisão judicial, através de recursos judiciais que a própria justiça oferece com liminar, com pedido, com as questões jurídicas, que esse processo já deve durar mais de 20 anos, esse processo já se arrasta. Não com um documento de um poder, de uma... Entendeu? Mas tudo bem, senhor presidente. Continua a discussão. Em discussão, com a palavra, vereador Pérez. Não entendo nada de direito, parte jurídica realmente nada, mas no bom senso, eu tenho visto algumas coisas. Fecharam o hospital da cidade, uma vez, há algum tempo atrás, deixando os pacientes tendo que fazer quimioterapia, radioterapia em São Paulo, andando de trem e passando mal, porque juridicamente acharam que deviam fechar o hospital. Quando, na verdade, se podia deixar funcionando o hospital e se faz pagar, se é que se deve. Eu acho que é mais ou menos a mesma situação. Será que não pode ser pago o que se deve, mas sem fechar a empresa? Eu creio que é questão de bom senso, não é nada jurídico, não entendo nada, mas eu creio que sensibilizar alguém seria interessante. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Essa presidência... Só um instante, vereador. Essa presidência sentiu-se sensibilizado com essa questão, porque o que o vereador Pérez acabou de colocar agora é matar a galinha dos ovos de ouro. Aí não tem mais, não terá como produzir para pagar, em algum momento vai parar de pagar, porque não vai produzir mais. Para a declaração de voto, vereador Iduís. Senhor presidente, eu fico muito feliz e muito grato, porque essa casa não ficou omissa.
Pior coisa é a omissão diante dos fatos, né? Então essa casa aqui, por unanimidade, ela se manifestou numa moção para sensibilizar, né, para apelar, respeitando a independência dos poderes, porque a decisão do juiz é do juiz, mas essa casa também tem o poder de fazer uma moção de apelo, né? Então eu quero aqui esclarecer que não se trata de nenhuma outra unidade, de Jacareí ou de qualquer outra, é de Mogi das Cruzes, né? E aquilo que Vossa Excelência foi perfeito ao dizer, né? É matar o principal, ou seja, aquilo que pode produzir recursos até para poder pagar a dívida que o juiz deseja, mas não é asfixiando e matando a empresa. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, vereador Otto Rezende. Eu votei favorável ao requerimento. Moção, né, vereador? Moção. A moção, porque eu não conheço e eu acho que o desemprego hoje está muito grande, a gente tem que precisar brigar por isso. Mas quanto a galinhas de ovos de ouro, e segundo a referência do doutor Périx, realmente, nessa referência que ele fez, era um problema maior, era um problema de roubo e tinha que ter sido fechado mesmo. Então a gente não estava matando a galinha de ouro, nós estávamos destituindo da cidade um problema muito sério, que era problema de roubo. Obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Eu votei favorável, senhor presidente, por duas questões. A primeira é que no nosso regimento interno, a propositura moção é justamente a gente repudiar, apelar, agradecer, aplaudir, algo que nós não temos governabilidade. São, de fato, outras instituições, diferente do Poder Legislativo local. Então, a moção foi perfeitamente cabível nesse caso, que a gente está aqui apelando para sensibilizar o judiciário, que é uma outra esfera de poder. E também, por conhecer bem o judiciário, o Dr. Pérez foi perfeito. Ele falou que não conhece, mas conhece. Todas as leis, que inclusive são feitas muitas vezes pelo Poder Legislativo, nada mais é do que encontrar uma conciliação na sociedade. E um juiz, uma pessoa que passa no concurso, ali na frieza da sua sala, nas letras frias da lei, ele não tem às vezes noção que os operadores, as partes do processo têm que trazer para ele do impacto da sua decisão. Então, por mais que ele utilize a lei, ele tem que saber se ele de fato está fazendo justiça ou promovendo ainda mais injustiça. E nesse caso, eu não tenho dúvida que tem todas as garantias jurídicas para o credor receber os seus créditos, sem prejudicar o dia a dia dos trabalhadores. Então eu fico muito feliz com a decisão desse plenário aqui hoje, que o Poder Legislativo de Mogi, na data de hoje, fez justiça com os trabalhadores mogianos. Obrigado. Palavra, declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, eu acho que assim, o momento que nós estamos vivendo é um momento complicado. Essa decisão vem numa hora muito de ter o apoio de todos nós. Eu entendo a fala do vereador Mauro Araújo quando se fala do sistema de fazer a documentação. Talvez na hora de redigir, a palavra que o vereador Cuco acabou saindo de uma forma, mas eu acho que nós temos que intervir sim. Eu falo isso porque eu estou começando um trabalho pela Comissão de Indústria e Comércio, juntamente com o vereador Farofa, o vereador Protássio, senhor presidente, que o resumo não vai ser muito legal, não. E eu gostaria de chamar a atenção dos colegas vereadores, aproveitando assim, esse gancho dessa fala, na semana passada eu tive a oportunidade de estar na Aços Anhanguera, que depois virou Vilares, que hoje é Gerdau, uma empresa que já teve 1.900 funcionários e hoje tem 93 funcionários na nossa cidade. Uma empresa que tinha uma pujança muito grande na nossa cidade, que está indo embora. E pelo jeito vai fechar as portas. Da mesma forma, e eu vi agora há pouco o vereador Pedro Comuro e o vereador Mauro Araújo pedindo uma reunião, e aqui eu falava agora há pouco o pessoal da imprensa aqui, que foi motivo de um jornalista sem conhecimento profundo, no jornal Diário de Mogi, fez uma crítica dos colegas vereadores solicitando uma informação e fez uma matéria querendo fazer uma chacota da Câmara Municipal. E eu posso dizer para vocês que tem uma empresa aqui em Mogi das Cruzes, antigamente chamava Resana, que hoje é Raico do Brasil, que é uma empresa que tinha 4 unidades no Brasil,
E hoje, vereador Cuco Pereira, tem uma unidade só no Brasil e em Mogi das Cruzes, que tem 287 funcionários, que pode fechar as portas a qualquer momento e se instalar em outro município no Nordeste, porque ela perdeu uma isenção de IPTU que ela tinha de 20 anos. E os americanos não querem nem saber, se não voltar esse benefício, nós podemos perder essa empresa. Então eu acho que, nesse momento, nós temos que visitar as empresas hoje. O vereador falava que nós discutimos numa reunião, que nós estamos no afã de trazer novas empresas para o município, mas nós precisamos lutar com aquelas que estão aqui, doutor Pérez. Precisamos trabalhar para aquelas empresas que estão aqui. Hoje, quando eu via o carro de som falando sobre a questão do trabalhador, eu fiquei atento para saber qual era a notícia. O que me deixou triste é o locutor que estava falando, ele falava só do papel, é uma empresa de papel, ele nunca disse o nome da empresa, eu fiquei curioso com aquilo. Eu queria saber o nome da empresa, qual empresa está sendo afetada. Falando de trabalhador da nossa cidade, 300 trabalhadores, 300 pais de família, que pode ficar sem seu emprego. E aquilo me traz uma dor no coração. Ontem à noite eu tentei fazer uma intermediação de uma empresa, à noite, hein? De uma empresa que tem em Brás Cubas, que o sindicato está impondo a ela uma cesta básica de R$600 para cada trabalhador. O trabalhador ganha R$1.100, uma cesta de R$600. Dá quase 60% de aumento na folha do trabalhador. Hoje eu pedi uma reunião pela manhã com o presidente do sindicato da construção civil para tentar resolver essa questão, para a empresa não fechar as portas ou mandar metade dos funcionários embora. Enfim, então é uma intervenção desta casa para fazer segurar o emprego. Eu queria passar isso para os nossos, as pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, nos acompanhando pela televisão, ou pelo rádio, ou aonde estiver nesse Brasil, que esta casa está preocupado sim, com uma vaga de emprego aonde for nessa cidade, pelo um trabalhador. Então, eu estou fazendo um relato aqui, que eu acho que daqui mais uns 90 dias nós vamos trazer um relatório da nossa cidade, a posição das nossas empresas, como está vivendo hoje, e que depende muitas vezes desta casa para ajudar em o que for necessário. Eu dizia isso e eu falava, e até eu quero pedir depois o apoio do líder, do prefeito desta casa, para a gente fazer um trabalho nesse sentido, para que a gente possa forçar o que for da prefeitura. O que nós podemos ceder? Não é ISS, é IPTU, o que podemos ceder? Mas podemos manter a empresa funcionando na nossa cidade. Como eu fui atrás, senhor presidente, só para homologar, da Volta do Brasil. A Volta tem hoje uma fábrica lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Os gaúchos têm todo dia uma vontade de levar essa empresa para o Rio Grande do Sul. E nós estamos trabalhando para ela manter aqui em Mogi das Cruzes. Nós, há 2 anos atrás, nós fizemos uma reunião com eles. Estou pedindo uma nova audiência com a Valtra do Brasil, porque ela mantém 1.000 e poucos funcionários trabalhando. Se nós perdermos essa empresa hoje no nosso município, é um desfalque muito grande, e Vossa Excelência sabe disso. Eu acho que muitas pessoas aqui sabem da importância da Valtra no município de Mogi das Cruzes. Então eu queria fazer essa fala, voltado no gancho da matéria do colega vereador Eduígues Valverde, do vereador Eduígues, mas enfim, para mostrar o momento que nós estamos vivendo, a vontade de nós resolvermos essa questão o mais rápido possível e sensibilizar as pessoas que têm o poder de decisão para deixar o trabalhador no mínimo. Então busca o lucro da empresa, mas não busca o salário do trabalhador. Obrigado, vereador Lino. Proposições publicadas dos senhores vereadores, indicações de número 419/2017 a 433/2017. Coloco em discussão indicações de números 419/2017 a 433/2017 de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, queria falar sobre a indicação 424/2017. É um dos poucos ofícios que esse vereador aqui foi feliz em ser atendido pelo Poder Executivo. A gente pediu a limpeza, que estava com muito lixo, muito entulho, de uma área ali na Vila Cléo, e a prefeitura foi lá e limpou, e poucos dias depois estava de novo cheio de lixo, cheio de entulho. E a gente pediu novamente. Mas aí a gente aproveitou e atendeu um pedido dos moradores locais, que naquela área que é pública, é grande, fosse instalado lá uma ATI. E eu tenho certeza absoluta que fica muito mais barato do que ficar limpando constantemente aquele pedaço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo.
Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala, o vereador Péricles Ramalho Bauab. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores que nos assistem. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal que foi a nossa inauguração da UTI feminina da maternidade. E o prefeito Marcos Vinícius esteve presente, obrigado por isso. O vice-prefeito Juliano Abi, o Edson Santos, vereador Taubaté, nosso amigo vereador Pedro Comura, o nosso presidente Carlos Evaristo. Então foi uma honra recebê-los e o hospital inaugurou a UTI adulta, a única UTI na nossa região para mulheres, com 5 leitos e 1 leito para casos isolados, para isolamento. E então eu quero agradecer. Muito obrigado pela presença de todos, foi interessante. No primeiro, nós fizemos já uma pré-inauguração com uma parte dos vereadores, e agora foi a segunda, e dia 1º de julho será inaugurado a UTI neonatal. Agora foi UTI adulta. A UTI neonatal vai ter 20 leitos, depois 8 leitos para uma pré-UTI, uma auxiliar da UTI, e 7 leitos de UTI pediátrica. Significa 35 leitos de UTI para criança dentro do hospital. Isso não existe na nossa região toda, e creio que em São Paulo, só em São Paulo você vai encontrar um hospital com... Primeiro, sim, fizemos uma pré-inauguração com um grupo, depois a outra inauguração com o segundo grupo, mas agora, na inauguração da UTI, todos ao mesmo tempo lá no hospital vão ser convidados, viu? Então, uma honra ter recebido vocês. Essa é a minha primeira fala. O vereador... Permita-me aparteá-lo, pois vereador? não, pois não. Vereador Péricles, meus caros colegas vereadores, foi com muita alegria, inicialmente, que recebi o convite de Vossa Excelência para estar presente na inauguração do Hospital da Maternidade Mogi Mater. Confesso que fiquei surpreso, vereadores, caros colegas vereadores, com a beleza desse hospital. Um hospital realmente moderno, que nos criou impacto, vereador Valverde, pela beleza, pela modernidade implantada pelos seus diretores, doutores Abdul e doutor Said, que estão de parabéns. Com parabéns está o doutor Péricles, que também faz parte da diretoria daquela unidade hospitalar. Olha, somente visto por mim em hospitais de ponta da capital de São Paulo. Que orgulho ter em Mogi das Cruzes uma maternidade com tamanha beleza. Nos impressionou também o fato de todos os funcionários estarem uniformizados, demonstrando uma higiene impecável. Mogi das Cruzes está de parabéns. E a população precisa conhecer melhor essa maternidade. Já era momento de nós termos. E hoje a temos, graças a Deus e graças à competência do seu corpo clínico, a competência dos seus dirigentes. E para encerrar com a noite alegre, maravilhosa, o doutor Péricles nos recebeu em sua residência para um suculento jantar. Parabéns, doutor Péricles, parabéns à sua família que nos recebeu. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Foi uma honra recebê-los. Permite a parte. Solicitar ao primeiro secretário que assuma rapidamente a presidência, por um instante, ou o vice-presidente, perdão. Ao vice-presidente que assuma a presidência, para que eu possa
também a parcial, Dr. Pérez. Dr. Pérez, Vossa Excelência sabe o carinho que eu tenho por vossa pessoa, que foi justamente o profissional que fez o parto desse vereador aqui, e o carinho que eu tenho por aquele espaço que foi lá que eu nasci. E se tivesse na minha época os equipamentos que tem lá hoje, talvez seria menos chato aqui com os colegas que eu sou. Mas de fato a gente fica muito orgulhoso de ter na nossa cidade um equipamento daquele de saúde de primeiro mundo, com do mais moderno, do mais tecnológico. E a gente precisa aqui ver como que essa casa ajuda a gente aumentar lá os serviços públicos e fazer com que toda a população, até que eles não tenham condições de ser particular, Obrigado. de ser atendido lá. Obrigado. Parabéns, viu, doutor Pérez? Obrigado. O senhor teve uma chance ímpar lá, mas o senhor é iluminado. Obrigado. Permite uma parte, vereador Pérez? Pois não. É muito rápido, só agradecer a Vossa Excelência também pelo convite que tivemos para estar participando da inauguração da UTI. Gostaria de destacar aqui, para que todos os nobres pares soubessem, da qualidade que tem o hospital Mogi Mater, né? Mogi Mater. Mogi Mater. A qualidade que nós vimos, além que pese ser um hospital particular, mas não cabe a nós valorizar, vereador Cuco, esse empreendimento na cidade, um hospital que era bem antigo, um hospital que estava, acho que, praticamente fechado. Hoje nós vimos lá quartos, apartamentos de uma qualidade fora do comum, e também a UTI adulta, que eu não me lembro ter visto, ou de termos na nossa cidade algo com tamanha qualidade. Só o Hospital de Brás Cubas tem algo tão bonito como aquele hospital. Obrigado. Né? Então, realmente, tenho que vender o peixe aqui verdade. do município. Mas muito obrigado mesmo. E, como disse o vereador Taubaté, pelo convite posterior para aquela noite árabe na casa de Vossa Excelência. Muito obrigado. Não, então, só para complementar, tem um berço na UTI que só existe no Santa Joana. Esse berço, quando a criança tem falta de oxigênio, ele chama a enfermeira, porque muitas vezes a criança tem convulsão, um recém-nascido que teve dificuldade no parto, e ela tem convulsão que passa desapercebido, é um tremorzinho. E esse leito avisa. Então a gente atua a tempo para que essa criança não venha ter sequela no futuro, porque quando tem a gente só percebe na idade escolar. Viu, Rodrigo? Mas você não tem, graças a Deus. Mas é interessante porque esse leito, no Brasil tem dois. Um é o nosso aqui em Mogi das Cruzes. Realmente é motivo de orgulho para todos nós. Eu quero só chamar a atenção de mais um fato. Nós estivemos visitando, através da Comissão de Assistência Social, uma entidade que vinha com processo, mas nós não trouxemos nada plenário. Nós simplesmente visitamos, fizemos um relatório, e isso está também no fórum, e nós estamos analisando para ouvir todas as partes. Nós queremos chamar a atenção de a gente evitar trazer a essa Câmara, onde se fala, e a TV Câmara todos assistem, a maior parte da cidade parece que está assistindo, e a gente traz uma acusação que de repente não tem fundamento e pode não ser verdade. Eu quero chamar a atenção para que quando nós trouxermos qualquer assunto aqui, que seja uma acusação contra uma entidade, que pelo menos a gente antes se investigue, antes de fazer qualquer requerimento por escrito e trazer a plenário e a público. Obrigado. Eu quero partilhar o vereador Pérez, exatamente porque faço parte da comissão, assim como o vereador Edson. Visitamos a entidade, de fato, eu não achei que o assunto ia vir ao plenário, já que está em plenário, não poderia ficar em silêncio, porque faço parte da comissão. Existe lá um processo com relação a essa entidade para descredenciá-la. Até o que nós observamos lá, não vi nada de errado, particularmente, porque nós visitamos todas as instalações, dialogamos com todos os funcionários e não observamos nada de errado. Na segunda reunião que tivemos já,
com a Secretaria de Assistência Social, já existia uma decisão da Secretaria de descredenciar a entidade. E aí a nossa posição, que foi acolhida por todos nós, ouvirmos os dirigentes da entidade, ouvirmos a entidade. Só para concluir, senhor presidente, meu raciocínio. Só para concluir meu raciocínio, é rápido. Então a comissão tomou por decisão, embora a secretaria tinha decidido já descredenciar a entidade, tivemos uma atitude acertada. Eu propus que ouvíssemos os dirigentes da entidade, os representantes da entidade, porque nós não poderíamos acolher e apoiar uma decisão de descredenciamento sem ouvir a outra parte. Antes de ouvirmos essa outra parte, veio uma decisão judicial que garantiu à entidade a continuidade do convênio, a continuidade do atendimento. Portanto, é um caso que nós temos que analisar com muita tranquilidade para não cometermos nenhuma injustiça, haja visto, inclusive, que o Poder Judiciário se posicionou mantendo a entidade à frente dos trabalhos sociais. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou concluir. Só vou fazer aqui uma transição, vereador Mauro. Eu vou conceder a palavra ao vereador Otto, para que eles possam continuar o debate. Então, a palavra está com o vereador Otto Rezende, ele concede uma parte ao vereador Pérez. Obrigado, presidente. Concedo uma parte ao doutor Pérez e depois o vereador Mauro Araújo. Concedo ao Mauro Araújo. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar nesse tema bem levantado pelo doutor Pérez, que é uma pessoa super bem conceituada, senhor presidente, porque conheço o diretor dessa entidade, sei da sua lisura como pessoa, como homem de Deus, como pessoa séria, o serviço que se presta. Os detalhes, como bem falou o vereador Eduígues Martins, nós não temos conhecimento, vereador Eduígues, do processo, de algum detalhe, a parte não tem. Mas a gente conhece as pessoas que fazem o trabalho. E pela árvore a gente conhece os frutos. A gente tenho certeza que a entidade, não que ela não possa ter cometido algum tipo de erro burocrático, mas tenho certeza que as pessoas atendidas por essa entidade foram atendidas de forma adequada. E achei muito intempestivo por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, principalmente da secretária Neuza Marialva, do governo, uma atitude intempestiva em bloquear, em descredenciar a entidade sem o devido processo legal. Chega a ser um pouco assustador esse tipo de posição adotada pela secretaria, e mesmo sabendo que essa secretária já tinha sido procurado por um membro desta casa, que não está presente aqui, infelizmente, está convalescendo, que é o vereador Protássio, pedindo, não para que aceite nenhum erro, mas que a oportunidade fosse dada de forma tranquila à entidade de apresentar os devidos esclarecimentos necessários. Então, doutor Pérez, fico contente, presidente, só vou concluir, que Vossa Excelência, a comissão tenha ido visitar essa entidade e que a gente possa acompanhar esse caso de perto, para que não sobre nenhuma sombra de dúvida que houve ou não alguma atuação ou retalhamento político a essa entidade em favor de uma outra entidade. Então, senhor presidente, a gente já acompanhou, votou aqui, sabemos das decisões, confiamos nas decisões do governo, mas acho que erros acontecem e cabe a nós, Poder Legislativo, fiscalizar e, se for necessário, corrigi-los. Perfeito, obrigado. Vereador, permite uma parte? Claro, presidente. Eu quero fazer coro com as palavras do vereador Mauro Araújo, por conhecer também o responsável, o presidente dessa entidade, já de muitos anos de convivência. Conhecer, de conviver com ele, e de repente a gente é surpreendido por essas questões, e sabemos que existem coisas às vezes que tenho certeza que o prefeito Marcos Melo, lógico que ele não vai tomar conhecimento de tudo que acontece no município,
às vezes nem está sabendo, mas nós temos tanta criança na rua, tanto adolescente na rua, tanta criança cheirando cola, fumando, consumindo crack, e de repente uma entidade que está ali, há implicância até porque a cama está desarrumada em algum determinado momento, porque a cama não estava arrumada naquele momento, então é umas coisas assim meio absurdas, e tem muita criança dormindo na rua, pedindo no farol, fazendo uma série de coisas. Então, quero dar só meu testemunho, endossar, fazer coro com as palavras do vereador Mauro Araújo, com relação ao pastor Washington, que é o responsável por esta entidade. Eu o conheço há muitos anos, até que me provem o contrário, um homem idôneo, um homem de Deus, um homem responsável. Aliás, vereador Mauro, ele toca mais 2 projetos da prefeitura, mais 2 creches da prefeitura, faz suas prestações de conta em dia. Então, nós ficamos realmente preocupados com esse tipo de atitude e nós estamos aqui para fiscalizar. Eu estava evitando falar o nome do meu amigo, porque o Washington também eu conheço há uns 30... Bom, fiz todos os partos dos filhos dele. Conheço há uns 35 anos. E sei da lisura dele e sei, inclusive, que há algumas coisas que são estranhas a esse processo e que são de origem política contra ele. Não queria trazer isso aqui a plenário, mas conversei particularmente com o nosso vereador Eduígues, e nós sabemos que eu conheço o pastor, sei da lisura dele também, sou amigo dele há muitos anos e não acredito realmente em nada disso que está sendo colocado e sei que tem outros motivos para haver essa perseguição contra ele. Permite 30 segundos, vereador Otto? Por favor, vereador. Então, a justiça ela é tão difícil do homem cheio de pecado praticá-la, porque a gente não pode nem exagerar na dose, senão vira veneno, né? Em vez de remédio vira veneno. E eu já vi a prefeitura caçar contrato do transporte com a Mito, eu já vi ela cortar várias subvenções de entidades com algumas pequenas denúncias, já vi ela fazer vista grossa com várias denúncias graves e documentações fartas, e ela não tomou a atitude severa como toma em alguns casos. Então a gente tem que de fato ficar muito atento para ajudar a prefeitura a chegar o mais próximo possível da justiça. Nem fazer vista grossa e nem ter uma perseguição voraz. Obrigado, vereador Otto. Com a palavra o vereador Jean Lopes. Obrigado. Também eu não queria manifestar, mas conheço também o trabalho que o pastor Washington faz lá. Merece, doutor Pérez. A gente tem que, essa casa, ainda mais o trabalho social que é feito lá, de recuperação, de acolhimento, por exemplo, aos adolescentes. Então a gente precisa realmente pedir para que a administração reconsidere, levando em conta, por exemplo, devido processo legal, né? Às vezes a prestação de conta, vereador Otto, é bastante minuciosa, né? Se tiver orientação, por exemplo, dali da prefeitura, né, de como é que tem que ser feito, observando, indicando. Eu sei que a prefeitura faz isso lá com a secretaria lá de finanças, mas o setor de convênios, né, tem os convênios, o setor de convênio da prefeitura, Otto, na minha opinião, ela precisa ser mais ampliada. Precisa ter, porque na minha opinião, fica na mão, às vezes, vereador, presidente Pedro Komura, às vezes 2, 3 pessoas. Eu acho que esse departamento deveria ser mais ampliado para apurar, para ajudar também. Não é só ali e apurar já de pronto, mas ajudar, auxiliar, por exemplo, essas entidades. Muitas delas, vereador Mauro, são penalizadas por falta apenas de uma pequena orientação. Então, eu acho que a prefeitura, o prefeito municipal deveria dar uma olhada ou ampliada no setor de convênios para ajudar essas entidades. Essa é a fala que eu queria fazer, vereador Otto. Obrigado. Obrigado, vereador Jean. Queria agradecer aí a todos os vereadores que utilizaram meus 10 minutos de fala e dizer que não fico triste não, fico feliz porque a gente vê que a casa está legislando, está correndo atrás, está querendo saber sobre os requerimentos e fiscalizando o executivo, que é muito importante para a gente. Então, o presidente
Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo Valverde. E solicito ao vereador Carlos Evaristo que reassuma a presidência dos trabalhos. Uma boa tarde a todos presentes, público de casa. Hoje foi aceito aqui apenas para normal tramitação um projeto de resolução que, se já existisse no nosso regimento, a gente evitaria vários debates aqui nesse espaço. Porque agora a gente tem que aprender a entender o que a sociedade espera da classe política, que é agilidade e transparência. Todo cidadão tem direito agora, não precisa ser vereador eleito, qualquer cidadão. Ele tem direito a todas as informações possíveis do poder público, de todos os entes da federação. E nós ainda mantemos um regimento, acho que na assinatura do regimento, acho que está a assinatura do vereador Cuco ainda na época. Tem vários anos já o nosso regimento e a gente precisa readequá-lo. Várias cidades do Brasil, a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o requerimento de informação é direto do parlamentar para o Poder Executivo. Não precisa passar por discussão em plenário. E, de fato, quando passa por uma discussão em plenário, constrange muitos colegas. Por exemplo, se uma determinada setor da sociedade, que é base eleitoral de algum parlamentar, pede para o seu parlamentar algumas informações e confronta diretamente com outro segmento da sociedade, como que a Câmara aprova, em nome dela, como todo um corpo, aprova isso, constrangendo outros parlamentares? Tem que ser, de fato, individual. Não pode ser um documento da casa. Tem que ser um documento do vereador. Isso, sem dúvida alguma, minimizaria vários debates aqui e, além do principal, que é fortalecer o poder legislativo, dar amplos poderes para o poder legislativo, evitar que o poder legislativo ele se submeta à pressão de outros poderes. A gente sabe a influência do poder executivo em cima do poder legislativo, não só no Brasil, não só em Mogi das Cruzes, mas em todo o mundo. É o poder que administra, que tem os cargos, que tem as ações efetivas políticas, e ele de fato fica muito forte na prática. Embora na teoria todos os poderes são independentes, harmônicos, na prática a gente vê muita dificuldade do poder legislativo conseguir se sobrepor ao poder executivo. Então não tenho dúvida que se esse projeto de resolução for aprovado, vai facilitar a vida de cada parlamentar aqui. Não tem como ter interferência do poder legislativo, porque é uma decisão nossa, e vai fortalecer cada parlamentar, vai dar para a gente aumentar muito mais a nossa atuação. Mas eu queria falar do andamento lá da SEIC Brincando e Aprendendo. Na última sexta-feira, cerca de umas 50 mães, muitas delas faltaram no serviço, não levaram o filho para a creche, justamente para forçar uma audiência com o prefeito, tiveram sucesso, foram atendidas. O Poder Executivo estava ali muito firme na sua posição, que era o seguinte: mantenha-se a direção da forma que está, sem entrar no mérito se teve uma eleição entre as mães do Jardim das Bandeiras, que é o que previa o estatuto. Não interessa que foi homem que votou, não interessa que foram pessoas lá da Porteira Preta que votaram, não interessa que a presidente atual não era associada. O que importa é que está sendo discutido isso na justiça, a gente não vai interferir nisso. A prefeitura garantiu, e eu acredito, até ajudei nesse sentido, que vai fazer de tudo para que as crianças tenham o melhor atendimento possível, tenham a melhor educação possível. Mas existe um conflito onde todo o bairro, não é uma exceção, não é uma meia dúzia de mães, não é uma questão de intriga, perdeu a confiança na gestão que aí está, não na pessoa da presidente Marcela Rocha. Na verdade, a Marcela Rocha pouco fica lá. A gestão está sendo pela direção anterior, que foi o que ocasionou todos os problemas, que trocou a direção. E veja bem, olha o perigo da gente delegar para a justiça.
existia um edital que não chamou todas as associadas antes da efetivação da atual direção. E esse edital, ele foi questionado pela pessoa jurídica da associação, que na época era presidida por uma pessoa que chamava Tatiana. E ela entrou pedindo uma liminar, o juiz concedeu essa liminar, tirando os efeitos daquele edital. Mas depois, não sei por qual razão, o judiciário mudou a sua decisão, não sei por qual motivo. E aí, valeu o edital, mesmo ele sendo convocado para um endereço e tendo sido realizado em outro, mesmo não sendo com mães do Jardim das Bandeiras, que obrigatoriamente homem não pode votar pelo estatuto, mesmo sendo por pessoas que não moram no bairro, que também proíbe o estatuto. Atropelou-se todos esses casos e elegeu-se uma nova direção com a Marcela Rocha presidente. E agora, a associação é dirigida pela Marcela Rocha, e aí o juiz chega e fala, olha, diga à parte autora, que é a associação, com a sua nova direção, se tem interesse ou não no andamento do processo. O que vai acontecer, senhor presidente? A associação que é autora da ação, hoje é dirigida por quem estava sendo questionado na justiça. Então é óbvio que esse processo não vai ter mais objeto, porque a atual associação, ela vai querer discutir a sua eleição? É óbvio que não. Então, mais uma vez, a gente não pode confiar, infelizmente, 100% no Poder Judiciário, porque embora seja uma instituição, ela tem pessoas físicas, que às vezes não chega o real problema para ela e ela toma uma decisão. E essa decisão fica esdrúxula como está. Está uma decisão esdrúxula. Então, como que a gente resolve esse caso? Não vai colar a Câmara, a Prefeitura, um vereador ou outro, chegar para os pais e falar, olha, deixa a Justiça resolver. Não vai colar. Então, nós temos que insistir numa solução amigável entre a atual direção, entre a direção anterior, entre os pais, entre os moradores dos bairros, entre as funcionárias, entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo, e buscar o melhor caminho, o caminho da justiça, que é tão difícil para nós, meros mortais, conseguimos fazer valer a justiça, né? Então, o que teve lá na reunião de sexta-feira dos pais com o prefeito? O prefeito foi firme falando, deixa a justiça resolver. Acabamos de relatar aqui o problema da justiça. Os pais falaram, não vamos aceitar, vamos tirar os filhos da creche, vamos matricular em outro lugar, vamos entrar na justiça para matricular em outro lugar. Olha o caos que vai transformar o Jardim das Bandeiras. Então, qual foi a contraproposta que está para o Poder Executivo avaliar? Se a Marcela Rocha, de fato, é tão experiente na administração com as creches, os pais topam deixar a Marcela Rocha como presidente. Eu acho que isso já ajuda muito o Poder Executivo, ajuda muito o Poder Legislativo, ajuda muito a nossa função. Mas que os demais membros da direção sejam por pessoas do bairro, eleitas pelo bairro, conforme prevê o estatuto da associação do bairro. Se acontecer isso, a gente consegue, acredito eu, uma conciliação e não vai ter um caos na educação em Mogi das Cruzes. Obrigado, senhor presidente. O próximo vereador e último vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, eu me inscrevi essa tarde para falar, senhor presidente, ia comentar justamente, tive hoje conversando com o prefeito Marcos Melo e estávamos conversando a respeito da situação da creche lá do Jardim das Bandeiras. Mas antes, senhor presidente, eu quero até aqui tentar não chover no molhado, mas preciso comentar algumas coisas sobre a posição do vereador Rodrigo Valverde. Na sua fala, senhor presidente, ele aqui, de plenário, fala que a gente não pode confiar na justiça, que a gente não pode confiar nas instituições. Por quê, senhor presidente? Porque é o seguinte, se não for a verdade dele, nada serve. O pessoal que está ali em casa me assistindo através da TV Câmara, já se acostumou com as falas do vereador Rodrigo Valverde. Que ele, cada dia, fala uma coisa totalmente diferente. Agora ele quer impor ao Executivo um acordo. Ele quer impor. Como ele quer impor à Câmara,
um projeto de reformar o regimento interno da casa. Porque é o seguinte, como ele não consegue, a maioria, fazer as discussões com os colegas, ele quer impor a vontade dele. Quer dizer, se a decisão do judiciário for favorável a ele, o juiz, o Ministério Público é o salvador da pátria. Se não for, não merece confiança. Senhor presidente, é esse tipo de comportamento que quem está lá em casa, está nos assistindo e tem acompanhado, é que tem maculado a política nos nossos dias. Não existe verdade absoluta, não existe posição. O vereador tem que aprender a dialogar, a conversar. O vereador trouxe na última sexta-feira, entendeu? Um grupo de mães bem menor do que ele falou, até só olhar no vídeo dele, eu vou convidar o pessoal lá em casa a entrar no Facebook do vereador Rodrigo Valverde e contar quantas pessoas estão do lado dele ali na manifestação. Não vão contar 15. Não vão contar, mas está lá, ao vivo. Não é o vereador Mauro Araújo para ele não dizer que eu estou mentindo. Entra no Facebook do vereador Rodrigo Valverde, tem uma panorâmica lá e você vai contar as pessoas. Existe sim, senhor presidente, uma demanda entre pessoas de falta de confiança que eram amigas pela direção de uma instituição. Como várias pessoas sonham que quem dirige alguma instituição beneficente tem alguma vantagem, senhor presidente, acho que vão ficar ricos, tem trabalho. Infelizmente. Agora, não compete, senhor presidente, ao poder público se envolver em demandas, em picuinhas internas, em fofoca entre pessoas e entidades privadas. O que a gente pode garantir aqui, senhor presidente, e a Comissão de Educação vai fazer o seu trabalho sem fazer alarde, sem pagar ônibus para trazer pessoas aqui na prefeitura. A Comissão de Educação vai lá na creche confirmar o que todo mundo já sabe, que as crianças estão sendo bem tratadas, que as crianças, entendeu, estão recebendo a sua merenda, que as crianças têm professores, que problemas de administrativos existiram, mas já foram corrigidos. Se vai ficar A, B, C, D, E, isso é um problema que não cabe a nós. O que cabe a nós é saber se o serviço que é cuidar das crianças do nosso município, se o horário de funcionamento da creche está sendo cumprido, senhor presidente. E isso a gente tem a garantia por parte da Secretaria Municipal de Educação, por parte do prefeito municipal, e agora a Comissão de Educação, e diferente do vereador Rodrigo Valverde, eu vou convidar ele para, quando a Comissão de Educação for, ele ir junto com a gente lá, ver se o prédio é limpo adequadamente, se os funcionários estão todos lá, senhor presidente, conhecer esses assuntos. Agora, se mãe de A não gosta da cara da de B, se a gente for entrar nessa discussão no município, senhor presidente, há diversas, entendeu, entidades que administram isso no dia a dia. Imagina os parceiros da cidade de Mogi das Cruzes, senhor presidente. Permite uma parte depois, vereador? Vou lhe permitir, vereador Rodrigo, vou lhe permitir uma parte. Então, senhor presidente, deixar claro essa nossa posição. Entendeu, senhor presidente? A gente trabalha fazendo aqui o trabalho das comissões permanentes, como hoje fizemos, eu e o vereador Pedro Comura, em nome da Comissão de Educação e da Comissão de Finanças, de forma aberta, sem querer impor a nossa verdade a nenhuma das situações. Mas quando a gente vai ver, a gente ouve, a gente escuta, desculpa, ouve foi péssimo da minha parte, mas a gente escuta aqui as histórias todas as semanas do vereador Rodrigo Valverde. Do caos do mundo, entendeu? Do pior lugar do mundo, da corrupção geral. Agora, nem a justiça mais, nós não temos uma ação civil pública, entendeu? Tratando de nenhuma das denúncias que toda semana ele faz aqui. Agora vamos ter que conviver, pegar o processo, entendeu? A justiça e redação, fazer aqui porque ele quer impor a vontade dele, mais uma vez agora no regimento interno. Não que a maioria. Nós tivemos aqui, vai se colocar em votação, nós temos certeza, senhor presidente,
que não será aceito porque não é a posição correta a ser feita. Ele, se o senhor presidente não procurasse, entendeu, simplesmente impor a vontade dele, faria os monte de pedidos que ele sempre faz e nunca apresenta uma contraprova, de forma como qualquer cidadão, de forma de ofício, entendeu? Não. Ele, até isso ele quer transformar. Então, senhor presidente, essa é a posição, a nossa fala. Eu queria fazer esse contraponto. Eu tive até a elegância de não querer fazer um debate muito grande com o vereador Rodrigo, não pedi a parte a ele, mas vou permitir ao vereador Rodrigo 1 minuto para que possa fazer os seus comentários. O que é importante, vereador Mauro Araújo? Existe uma situação fática que nós estamos ignorando. Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência sabe e tem certeza que eu respeito muito, está querendo resolver um problema sem ouvir o bairro. Está querendo resolver um problema apenas ouvindo o Poder Executivo. E aí fica difícil, de fato, resolver o problema mesmo. Porque senão vai acontecer igual lá. Teve uma reunião, o prefeito não ouviu as mães. Ele falou, olha, vai acontecer isso, e ponto. Isso aumenta o conflito. Isso dificulta a solução. E o Poder Judiciário, qual que é o problema do Poder Judiciário? Não tem culpa, é o sistema. Chega para ele uma demanda de uma pessoa jurídica, agora essa pessoa jurídica está em outras mãos, e ele pergunta para essa pessoa jurídica se ela quer continuar ou não com o processo. É uma aberração jurídica que não é culpa do juiz, mas não deixa de ser uma aberração jurídica. Então é por isso que a gente não pode confiar cegamente numa instituição e querer que a justiça venha sem a gente provocá-la. Nós temos que provocá-la e discutir. Obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é que eu digo, o vereador Rodrigo Valverde, mais uma vez. O prefeito foi eleito, e nós, vereadores, fomos eleitos para tomar decisões. Se todo problema na cidade, que a gente quiser resolver, falar do bairro, senhor presidente, coloca, eu não gostei dessa mulher porque ela olhou para o meu filho desse jeito. Se o professor, se o aluno que chegar em sala de aula, eu tenho um irmão e sou de uma família de professores e tenho muito orgulho disso. Minha irmã é professora, meu irmão é professor. Hoje em dia todo mundo sabe o que é o problema, senhor presidente, que os alunos não respeitam os professores dentro da sala de aula. E se o professor for chamar a atenção, a mãe do aluno vai lá brigar porque, mexeu com meu filho. Se a gente não for dar segurança às instituições, senhor presidente, se a gente for querer resolver os conflitos, achar que é a população, para que então governo? Para que eleição? Para que se eleger? Para que fazer? Essa é a responsabilidade, senhor presidente. E qual que é a responsabilidade? Nossa, é saber se as crianças estão sendo bem cuidadas, se elas estão recebendo atenção, se tem funcionários suficientes, se os funcionários estão, se existe higiene, se existe alimentação. Esse é o papel, senhor presidente. E tudo isso está sendo garantido. Não, mas o vereador Rodrigo quer resolver o problema do conflito entre as mães A ou B, ou agora quer costurar um acordo. Não, mas pode ficar fulano de tal, desde que tire não sei o quê. Pura picuinha. Senhor presidente, não cabe a esse plenário, a essa instituição, senhor presidente, se envolver dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Obrigado, vereador Mauro. Solicito, não havendo mais vereadores inscritos para a fala, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência, presente. Vereador Cláudio Miac, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes na primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Morena na segunda secretaria, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira. Vereador José Francimário Farofa. Presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho Spachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Kumura, presente. Vereador Pérez Bauab. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira.
18 senhores vereadores presentes. 18 senhores vereadores em contas presentes. Quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Senhor presidente, não há mais papéis para a ordem do dia. Explicação pessoal, senhor presidente. Para a explicação pessoal, vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz uma fala hoje em plenário e tive meu nome citado aqui por diversas vezes. O que é importante esclarecer, senhor presidente? Existe um conflito que não foi esse vereador que levantou. Vereador, tem que ser explicação pessoal, Claro. não com relação a outra discussão. Até peço para dizer aonde eu estou saindo do regimento. Sim, por favor, a explicação tem que ser pessoal, por isso Claro. Estou colocando não aqui cabe minha discussão do tema. Sim. Então, o que aconteceu? Minha posição aqui hoje nesse plenário. Eu relatei o andamento para tentar resolver um conflito. Ok? E isso tenta ser desqualificado, senhor presidente, inclusive citando o nome, falando de outros fatores que desvirtuam do mérito. O que existe lá? Existe um problema que aconteceu em César de Souza, com prestação de contas, com assinaturas que não eram da pessoa que estava lá constando papel, etc, etc. Todos nós conhecemos os problemas. E aí esse problema é trazido à tona. E aí, quem nos procura para buscar essa solução, teve um posicionamento firme, dizendo que não vai acatar a reivindicação. Então, não tem problema nenhum desse vereador, pessoalmente, se esse conflito estiver resolvido. Agora, eu estou trazendo aqui que esse conflito não está resolvido. E não é uma informação minha, eu não quero impor nada, pelo amor de Deus, eu quero resolver. E aí é só a gente ver se vai ter conflito ou não. Entendo o conflito, eu acho que a gente tem que insistir para buscar uma solução. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Não havendo mais vereadores inscritos para falar a explicação pessoal, não havendo mais papéis para as discussões, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, nesta quarta-feira, em seu horário regimental. Está encerrada a sessão. Valeu, presidente.